Nação flamenguista, a situação do Corinthians, dos corintianos é complicada, né? Pois é essa notícia aí que você tá vendo na tela, né? Patrocinador abandona o Corinthians. Pessoal, todo mundo sabe da situação do Corinthians, né? O Corinthians está afundado em dívidas, o seu presidente sempre pisando na bola, né? E isso aí não passa transparência, né? Para os patrocinadores, para aqueles que querem estampar sua marca, né, na camisa do Corinthians, né? E tem muita gente dizendo aí que é uma situação que ainda só vai piorar. O Corinthians está envolvido essa investigação aí que pode levar ao impeachment do presidente. O presidente que cresceu sua dívida só no último ano em quase 1 bilhão, né? Então é uma situação preocupante, né? Aquele que dizia que ia enxugar as dívidas, que ia seguir o exemplo do Flamengo, chega e no seu primeiro ano cresce as dívidas, né? E é uma situação complicada, né? Inclusive os clubes, né? Com o novo presidente da CBF, que é justamente fair play financeiro, né? Fair play financeiro, pessoal, eu acho que o Corinthians está numa situação complicada, né? Eu poderia dizer uma situação complicadíssima, pessoal. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo Energia 97, link na descrição, final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Viu, Lele, mano? Não precisa dizer qual também. Também não vou falar, eu falei patrocinador, porra. Não, porque assim... É melhor prevenir. Eu não falo, nunca falo o nome. Eu não sei. Né? Rescindiu o contrato com o Corinthians, né? Disse que não estava satisfeito com alguns termos do contrato. E retorno ruim, né? Não, retorno ruim não. É porque o Corinthians estava segundo patrocinador, cumprindo algumas cláusulas estipuladas. Exatamente. E aí o Corinthians foi notificado e eles pediram para tirar a sua marca aí, né? De todos os lugares lá. Tanto que no treino já não tinha mais as placas com o nome deles, né? Na camisa também. Mas fizeram as camisas, mete uma fita crepe em cima. Eu não sei como fazer tudo novo, né? Mas geralmente as camisas são feitas no dia, porque né? é meio que estampado, né? Aí dá pra tirar, tipo, a cada camisa nova, né? Não coloca mais. É no dia, né, Lelê? Camisa de jogo, essas coisas é no dia que faz, né? É tipo um adesivo que eles colam lá com a marca. Todo jogo eles fazem, né? É silk. E vai arcar com uma multa rescisória aí, né? Já avisou o Corinthians. O Corinthians tá tentando reverter a situação, oferecendo mais coisas pra ele, mas diz que os caras estão meio irredutíveis, mano. Então, Marquinhos, surpreende pelo fato mesmo do patrocinador ter notificado e já ter dito, ó, vou pagar a multa rescisória, vou romper unilateralmente o contrato. Nossa. E não quero mais. Então os caras devem estar muito insatisfeitos mesmo. Deve ter acontecido alguma coisa grave, né? Internamente. Mano? Então, muitas coisas graves acontecem, né? Desculpa, que segmento que é? É aplicativo. Tá. Um aplicativo de gás. Agora o negócio é o seguinte, com relação aí ao Corinthians aí, Motinha, é uma grana que se perde. E todo patrocínio para um clube de futebol, independente de ser cota master ou não, é uma composição que no final ajuda o clube a pagar. Ajuda, né, mano? Óbvio. Então, nesse ponto, Domênico, a diretoria tá tentando ali fazer uma manobra para tentar continuar com a parceria, mas, como o Mota trouxe a informação aí, parece que a empresa tá irredutível. Difícil, hein? Mano, só uma questão. É porque essa empresa, ela tinha fechado em fevereiro com o Corinthians, tá? Então não era muito tempo que tava aí, né? Desde fevereiro. Mas não era um espaço assim tão grande na camisa, como o Mano falou. É um espaço menor ali do tórax e tal. Portanto, o valor deveria ser um pouco menor também. Só que aí, o que o pessoal aqui da Central apurou é que eles têm direito a estampar a camisa e também tinha direito a ativações em dias de jogos ali no Corinthians, né, nos treinos e tal, para aparecer também nas filmagens, nas imagens, enfim. E aí, como teve muita troca agora no Corinthians, esse negócio de setor de marketing e tal, demitiram o Vinícius, que era um ótimo profissional, aí ficou sem ninguém, colocaram o tal do Edgar Soares lá, que em 20 dias também já deixou a função. Pelo jeito, né, essa comunicação para fazer essas ativações que interessavam a marca estavam difíceis, né, de conseguir colocar em prática algumas coisas ali, e por isso eles estavam insatisfeitos e optaram pela rescisão, mesmo tendo que pagar a multa, né? Porque ia até fevereiro de 2026 o contrato. Acho que era até o final da temporada aqui, né, Leli? Era um ano, né? E como eles fecharam em fevereiro, ia até fevereiro de 26. Só uma perguntinha. Edgar Soares é aquele irmão de Juarez Soares? Aquele. Meu Deus do céu. Quando você perguntar, Portugal, quando você perguntar a respeito, é aquele, o Corinthians ele tá cheio de faraó, velho.
e sai da sua sarcófago mesmo, mano. Exato, e esses caras não saem do clube. Quer dizer, sai quando vira a última folha do livro e passa dessa, né? Mas a oposição e situação, eles estão sempre lá. Então, óbvio, não importa igual, quem ganha, ele tá sempre lá. Pra você ter uma ideia, esse próprio Edgar Soares, ele foi um dos relatores do processo de impeachment do Augusto, e quando foi convidado para assumir um cargo lá, assumiu. E aí ele alegou, Lele, qual a coerência disso? Então, ele alegou que ele tava tendo que sair agora porque ele mora em Taubaté e a logística tava ruim. Como assim? É cada uma. Mas na hora de aceitar, ele não morava. Né, Gê? Quando a casa tá pegando fogo, quem é o primeiro a sair? Meu Deus. Vamos lá, olha, pro jogo contra o Novo Horizontino, viu, Lele e Mano? Memphis e Mateuzinho terão desfalque do Corinthians, né? Não vão participar. O Memphis talvez volte só no próximo jogo, né? Agora, O Atlético? E quem tá próximo aí do retorno é o Garro, viu, mano? Participou do treino, né? Oremos. Já participou das atividades aí, então tá próximo do treino. Voltar aí o Garro, que faz bastante falta ao Corinthians, né, mano? Muito. Do último jogo lá foi contra o Cali. Aí viajou pro jogo do Campeonato Brasileiro e aí depois aí foi impedido de treinar porque tava cortado. Cortaram o cara antes do jogo. Então, muitas coisas acontecem também internamente dentro do Corinthians, Motinha, que a gente tá vendo que existe uma divergência. Uma confusão. E eu acho que quando você tem ali um time alinhado, ele tem que estar em todos os setores. Não adianta o futebol falar uma coisa, o departamento médico falar outra. Eu acho que você tem que ter ali uma conversa, e parece que eles não estão tendo. Então, esse negócio do Garro mesmo, Motinha, eu espero que ele volte o mais rápido possível, porque o Corinthians ele tá dependendo demais de um meio de criação. O meio-campo do Corinthians hoje é um cemitério de jogadas, infelizmente. Fica difícil, né? Até ele vai voltar no sábado, o Memphis, viu, mano? É contra o Atlético lá, o jogo, né? Sábado, 9 horas. E quem falou também foi o Thales Magno, não é, Lelê? Humano, uma notícia, uma saída, uma funcionária importante, amiga do De Paula, inclusive. Todo mundo mandando pro De Paula isso aí hoje. Hoje o Corinthians, ele informou que a doutora Ana Carolina Ramos, né, que ela chefe, né, do departamento médico do clube, não faz mais parte do quadro de colaboradores, né? O clube agradece a médica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência profissional. Dorival criticou ela na coletiva, tá? Isso que eu ia falar. Sério? Não foi diretamente ela, tá? Ele não cita o nome dela nem nada. Mas o departamento, ele deixou no ar, assim, que um clima que ficou estranho, né? Porque ele cita a questão do Mateuzinho. Inclusive, foi foi uma pergunta do Léo pra ele na coletiva. Quem, sobre o Léo da Central do Timão, o repórter. Ah, tá. Ele fez a pergunta sobre o Mateuzinho, do porquê o Mateuzinho estar fora e ele ter que utilizar o Félix Torres improvisado, não o Léo Maná e tal. E aí, na resposta, o Dorival fala que ele praticamente não sabia ainda o que tinha acontecido, que ia ter que vir, que era um assunto sério, né, a ser resolvido lá, porque eles estavam achando que podiam contar com o Mateuzinho, e daí em cima da hora ele não pode treinar e desfalca, e acabou pegando a comissão técnica de surpresa. Então foi uma crítica que ficou ali no ar, sabe? Um negócio assim que ficou estranho, inclusive a gente repercutiu isso aqui no pós-jogo do Energia em Campo. Isso, bem lembrado. Hoje chegou e anunciaram aí, então, a saída da Ana Carolina Corte. Nossa, o Dorival puxou o tapete assim? Não. Assim, Sombra, já tinham críticas, tá? A respeito de alguns atletas que se machucavam e demoravam pra voltar. Só pra deixar claro, a questão do Palácios, que muita gente atribui a ela, não era ela a chefe de departamento. Era um outro cara que, inclusive, sai por conta disso e ela assume no lugar dele, né? Mas assim, já tinham algumas críticas ao departamento médico em geral por conta disso. E já tinha alguns atritos, parece que assim, dela com o próprio Fabinho Soldado, que já saiu na mídia, algumas coisas, que eles discordavam de laudos, né, de atletas estarem disponíveis ou não. Então eu acredito que foi isso, até porque recentemente, vocês vão lembrar... Corinthians é complicado, né, pessoal? É Memphis Depay derrubando treinador, e o treinador que chega agora derruba a médica do departamento médico, né? O Corinthians, podemos dizer que é um vulcão, né? É um time onde tudo é inconstante, né? Você não tem certeza de nada. O Corinthians trouxe um outro médico do Rio de Janeiro, que foi indicação do Fabinho Soldado. Então, acho que a situação já estava ali sem clima, os dois, por isso que o Fabinho trouxe o médico do Rio, e agora ele provavelmente vai ficar no lugar dela. Com relação a essa demissão, ô Lelê, eu vou te falar, cara, não é uma crítica direta à doutora Ana, tá? Mas eu acho que o Corinthians aí, em termos de
de elenco, em termos de preparação física, e aí a gente vai falar de preparador físico, de fisiologia, de parte médica, o Corinthians está bem aquém do que merecia estar também. A gente tem uma série de jogadores, Lele, que desculpa, os caras, tipo, dá a impressão que aqueles carros que vai pra concessionária, você dá uma polida e manda de volta pra rua, mas não arruma nunca. Sabe, Maicon é assim, Alex Santana é um cara que não entra em forma. É claro que eu tô falando aqui de uma construção, não tô falando só da parte médica. Quando a gente fala de preparação física, a gente tá falando... Não, eu tô colocando tudo no mesmo balaio. Porque, por exemplo, o próprio Garro, Lele, é uma lesão crônica, mas não sei até que ponto que também não poderia ter voltado melhor do que se apresentou no Campeonato Paulista, já que ele ficou esse tempo todo para se tratar dentro da própria competição ali no Campeonato Paulista, e quando ele volta ele faz meia dúzia de jogos, nem isso, porque o Garro volta naquela reta final, inclusive se sacrifica naquele jogo contra o Palmeiras, e depois fica parado, vai para Espanha se tratar, volta, enfim. É todo um cronograma que envolve toda a parte médica, desde o departamento médico até a parte de preparação física, fisiologia, mas o Corinthians é um time, Lele, que hoje fisicamente tá baixo, a gente vê jogadores que não conseguem entrar em forma, a gente vê jogadores que vão para um departamento médico, demora para sair, e eu sou contra, Lele, essa postura que muitos departamentos médicos adotaram dentro do futebol brasileiro, de não colocar prazo pro cara voltar. Cara, se você larga um carro numa concessionária e fala, tá com defeito X, você precisa de um prazo para poder contar com o cara. Por mais que possa, talvez, aí acontecer de você liberar antes ou depois, mas é um prazo que precisa ser dado. Você não pode deixar um garro ali, tipo, vamos colocar aqui, Palácios, Lele, que é um cara aí que tá dentro do Corinthians, mesmo ela não sendo a responsável, porque o Corinthians, quando contratou o Palácios, nem ressonância magnética fizeram. Você tem uma ideia do nível que era o Corinthians. Exato. Não, e fora o protocolo, Lele, quando o cara foi operado, puseram o cara pra correr numa esteira 7 dias depois. E quem falou isso daí pra gente aí foi pessoas que estavam lá dentro. Aí chamaram o Joaquim Grava às pressas pra fazer a cirurgia de reparação da merda que fizeram. Então, nesse ponto, Lele, o Corinthians está deixando muito a desejar em todos os setores. Mas o posicionamento do departamento médico não dá um parecer a respeito do Palácios, que é um cara que chegou bem no Corinthians ali e com uma expectativa muito grande que ele pudesse ser o lateral esquerdo. Você vai se lembrar, aquele jogo contra o São Bernardo, até a lesão dele com poucos minutos em campo, era o melhor da partida. Então, existe hoje uma cortina turva no Corinthians que não se abre nada. É tudo olha, aí o jornalista fala alguma coisa na mídia e a torcida fica brava com relação a alguma informação que pinte, mas não tem nada esclarecedor de dentro do clube. Então os caras ficam sempre na base do achismo, Lele. É sempre uma informação que vaza daqui ou dali, o jornalista bem informado, ele vai lá e publica. Aí o torcedor começa a querer pregar o jornalista numa cruz, falando que é um absurdo falar isso ou falar aquilo, mas cadê o clube para se pronunciar a respeito disso? E muitas vezes acho que todos os setores correm para negar, né, mano? Correm só para negar. Só que quando você tem a informação, que você chama o próprio Augusto ali, a assessoria, para saber, a gente tem isso, tem como a versão de vocês confirmar, eles não respondem. Aí depois aparece só para negar. Aí é complicado. Mas, Lele, o que me surpreende é que eu conversei já com algumas pessoas de dentro do próprio clube, e a doutora Ana era uma pessoa muito querida lá, inclusive a galera falava super bem dela. Eu não tô falando de jogador aí, tipo, puxa-saco, pessoas funcionárias do clube mesmo. Sim. Falam que é uma pessoa super competente, tanto que ela faz parte do COB, né? Sim, então, ela trabalha lá no Comitê Olímpico também, é uma profissional reconhecida, vai continuar lá, saiu só do Corinthians, né? Eu acho que o problema dela, assim... gente, não posso falar por mim, a gente não vai falar aqui que é uma notícia da Energia, mas é algo que já foi noticiado em outros veículos, tá? O próprio Cascão, do Alambrado Alvinegro, já trouxe isso, que ela tinha um atrito ali com o Fabinho Soldado, né? Por isso que a gente até comentou sobre isso aqui, que já falavam sobre alguns problemas dela de discussão ali com o Fabinho, a respeito de laudos e tudo mais. Então... pessoal, na verdade, o Corinthians é uma caixinha de surpresa, né? Sempre tem algumas notícias aí que pode explodir a qualquer momento, né? Patrocinador abandonou, né? Patrocinador não era o patrocinador master, né? Mas o patrocinador abandonou porque viu que o negócio não tem futuro, né? Eu garanto que se fosse bom para o patrocinador não ia abandonar o Corinthians, né? O Corinthians não passa transparência para os seus patrocinadores, né? Hoje, se você tem uma marca estampada na camisa do Corinthians, vamos ser realistas, pessoal. Hoje você não é bem visto. Porque é o clube da bagunça, né? Como todo mundo diz, né? É o clube onde o último a sair, por favor, apaga a luz. É o clube do desmantelo. Podemos dizer assim, né?
E eu vou cravar aqui. O Corinthians vai ser o primeiro clube do futebol brasileiro a falir. Porque os caras não estão nem aí, né? Os caras não estão nem aí, né? Tem muitos achando que a partir do momento que se transformar numa SAF, se organiza tudo. Não é assim não, pessoal. Não é bem assim. A conversa é outra totalmente diferente, né? Eu vou ser bem realista aqui e deixar minha opinião sobre essa questão de SAF no Corinthians. Se você é corintiano e acha que uma SAF vai chegar e vai pagar as contas, vai trazer um time aí para brigar por títulos, de duas uma. Se isso acontecer, de chegar uma SAF e contratar vários jogadores e botar um time para ganhar tudo, quebra. Tem que ser uma SAF organizada, pessoal. Tem que ser uma SAF que chegue no Corinthians, vá para uma segunda divisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ano passado, se fosse uma SAF no Corinthians, o Corinthians tinha ido para uma segunda divisão, pessoal. O Corinthians hoje estava jogando a segunda divisão. Mas às vezes é necessário, é preciso, né? Por que é que eu estou dizendo isso? Um exemplo. Começou o campeonato em janeiro. Primeiro que o Corinthians não tinha, na primeira janela, contratado 8 jogadores. Nunca. Uma SAF responsável não faz isso, pessoal. Traz jogadores, ok, traz 2, 3 jogadores, mas jogadores ali que... O que é o objetivo de uma SAF? Lucro. Então os caras vão fazer o quê? Vão pegar um jovem de um Cuiabá, vão pegar um jovem do Fortaleza, do Ceará, de equipes médias do futebol brasileiro, né? É uma boa equipe de scout, eles vão fazer algumas contratações ali para ter futuro, né? E botar no time. 3 ou 4, né? Na segunda janela que o Corinthians estava com a corda no pescoço, os donos da SAF, a empresa, não ia no mercado e ia fazer 6 contratações de peso, pessoal. Memphis Depay não tinha vindo. Hugo Souza não tinha vindo. André Carrilho não tinha vindo. Alex Santana não tinha vindo. André Ramalho não tinha vindo. Eu tô dizendo só alguns aqui, né? Igor Coronado não tinha vindo. Uma empresa séria, uma empresa que realmente quer se organizar, se reestruturar, ela não tinha contratado esses jogadores. Jogadores aí ganham milhões, pessoal. Empresa não quer saber. A empresa não quer saber que vai pagar salários altíssimos, caríssimos, tendo prejuízo só para estar na primeira divisão, não. Ela prefere reestruturar, organizar, mesmo na segunda divisão, sem problema nenhum. É isso que eu digo, né? Torcedor corintiano não vai achando que quando chegar a SAF vai ser mil maravilhas, né? Se chegar, né? Porque dificilmente você vai encontrar uma empresa que quer comprar um clube já lascado, né? Endividado, né? E o principal, pessoal, que muitos esquecem. O pensamento do torcedor é que vai chegar uma SAF, vai montar uma seleção, vai pagar as dívidas e vai ganhar tudo. Então dificilmente vai chegar uma empresa que não vai fazer isso. Então, se eu não vou fazer isso, eu já sei que a torcida quer, é melhor eu nem comprar. Porque vai só gerar problema, pessoal. Vocês vão ver. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.